Quando minha filha colocou aquele buquê na minha mão, no meio da igreja lotada, com ela vestida de noiva e o safado esperando no altar, eu não fazia ideia que dentro daquelas flores tinha um pedido de socorro. Pai, me ajuda. Ele quer a fazenda. Não deixa eu casar. Por favor. Foi o que eu li naquele papelzinho escondido entre as rosas brancas. Meu sangue gelou. Olhei para os olhos da minha filha e vi tudo. Medo, desespero, vergonha. Ela tinha descoberto que o homem que jurava amor eterno só queria era botar a mão nos nossos 800 hectares. Meu nome é Januário Ferreira da Costa. Tenho 68 anos de idade e sou fazendeiro aqui em Iacanga, interior de São Paulo. Nasci e me criei nessa terra. Herdei do meu pai, que herdou do pai dele. Vida inteira trabalhando de sol a sol, criando gado de corte, plantando soja, suando a camisa para construir o que tenho hoje. 800 hectares de terra boa, rebanho premiado, maquinário moderno, estrutura que muita gente sonha em ter. Patrimônio que vale seus 25 milhões de reais. Tudo conquistado com trabalho honesto, sem dever nada para ninguém. Fiquei viúvo faz 8 anos. Minha Terezinha morreu de infarto agudo do miocárdio. Foi tudo muito rápido. Tava bem de manhã. Reclamou de dor no peito depois do almoço. Levei para o hospital correndo, mas não deu tempo. Perdi a mulher da minha vida em questão de horas. Ficou eu e minha filha única, Marcelina, que na época tinha 21 anos e estava terminando a faculdade de veterinária. A menina largou tudo para ficar comigo, cuidou de mim quando eu quase enlouqueci de tristeza. Assumiu parte dos cuidados da fazenda. Veterinária formada. Ela fazia o manejo sanitário do gado, tratava os bichos, organizava a vacinação. Uma filha de ouro, sabe? Daquelas que a gente agradece a Deus todo dia por ter. Antes de continuar com minha história, deixa eu fazer um pedido aqui para você que está me ouvindo. Se você está gostando do que eu estou contando, clica ali no like e se inscreve no canal Voz do Vovô. Deixa nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade quando você está vendo isso aqui. Todo dia tem história nova nesse canal, histórias de gente real, de vida vivida, de ensinamento que a gente só aprende na pancada. Vai lá, deixa seu like, se inscreve, comenta. Isso ajuda demais o canal e me deixa feliz de saber que tem gente me ouvindo. Agora vou continuar contando como foi que eu quase perdi minha filha e minha fazenda pro golpe mais safado que eu já vi na minha vida. Eu nasci aqui em Iacanga mesmo, numa casinha de 3 cômodos que meu avô construiu quando chegou nessa região nos anos 40. Meu pai era peão de fazenda, trabalhava na roça dos outros, e meu avô também. A gente não tinha terra, não tinha nada. Eu cresci vendo meu pai sair de madrugada e voltar de noite, cansado, sujo de barro, ganhando uma miséria. Quando eu tinha uns 10 anos, meu pai juntou um dinheirinho e comprou 5 alqueires de terra ruim, cheia de formiga, cheia de pedra. Mas era nossa. Pela primeira vez a família Ferreira tinha um pedaço de chão que podia chamar de seu. Eu trabalhei que nem condenado desde criança. Acordava 4 da manhã para ajudar meu pai, ia para a escola à tarde, voltava e trabalhava até escurecer. A gente plantava milho, feijão, mandioca. Tinha umas vaquinhas leiteiras que eu tirava o leite todo dia. Minha mãe fazia queijo e vendia na cidade. Foi assim que a gente foi crescendo devagarzinho. Meu pai comprou mais terra, depois mais um pouco. Quando eu tinha 20 anos, a gente já tinha 30 alqueires. Ainda era pouco, mas era muito mais do que a gente tinha quando eu nasci. Casei com a Terezinha quando eu tinha 23 e ela 20. Menina bonita, trabalhadora, filha de sitiante. A gente se conheceu numa festa junina aqui da cidade e foi amor à primeira vista. Casei sem ter quase nada, mas prometi para ela que ia construir uma vida boa. E construí. Trabalhei que nem um animal durante 45 anos. Acordava 3 da manhã, dormia 10 da noite. Final de semana, feriado, não existia descanso. A Terezinha ficou grávida logo no primeiro ano de casamento e veio a Marcelina, menina linda, com os olhos verdes da mãe. Eu jurei que minha filha não ia passar as necessidades que eu passei, que ela ia ter estudo, ia ter conforto, ia ter futuro. E eu cumpri.
Investi todo o dinheiro que sobrava em terra. Comprava, arrumava, vendia por mais, comprava de novo. Fui aprendendo técnicas novas de plantio, de manejo de gado, fiz curso por correspondência de administração rural. Li tudo que era revista de agronegócio. A fazenda foi crescendo, melhorando, comprei trator, depois comprei mais máquinas. Construí curral moderno, instalei ordenha mecânica. Botei cerca elétrica, abri mais pasto, plantei capim de qualidade. O rebanho foi melhorando. Comecei a investir em genética, comprar touro reprodutor de linhagem boa. Meu gado começou a ganhar prêmio em exposição. A Fazenda Santa Terezinha, que eu dei esse nome em homenagem à minha esposa, virou referência na região. Quando a Marcelina tinha 10 anos, a gente já tinha 150 alqueires e a situação estava boa. Matriculei ela em escola particular na cidade. Comprei uma Kombi usada para levar e buscar todo dia. A menina era inteligente, tirava nota boa, adorava os bichos da fazenda. Desde pequenininha, ela ajudava a cuidar dos bezerros, dava mamadeira para os órfãos, tratava dos cachorros. Eu via que ela tinha jeito para lidar com o animal. Quando ela terminou o colegial, perguntei o que ela queria ser. Ela disse: "Pai, quero ser veterinária. Quero cuidar dos nossos bichos e dos bichos dos outros também." Fiquei orgulhoso demais. Paguei faculdade particular em Bauru. 5 anos pagando mensalidade, moradia, alimentação, tudo. Mas valeu cada centavo. Minha filha se formou veterinária com louvor. A Terezinha morreu logo depois da formatura da Marcelina. Foi um golpe terrível para nós dois. A menina voltou para a fazenda e assumiu a parte veterinária. Fazia vacinação, tratava mastite, cuidava de parto difícil, castração, tudo. Virou a veterinária de confiança de várias fazendas vizinhas também. Tinha trabalho para dar e vender, mas eu percebia que ela estava sozinha demais. Dedicava a vida à fazenda e não tinha vida social. Não namorava, não saía, não tinha amigas. Ficava em casa comigo, cuidando dos bichos, organizando a rotina. Eu me preocupava com isso. Achava que ela precisava viver mais, conhecer gente e se divertir. Foi aí que, há uns 2 anos, numa festa de rodeio em Bariri, cidade vizinha, ela conheceu o Tássio. Ela tinha ido com umas colegas da faculdade que ainda mantinha contato. Voltou de lá toda animada. "Pai, conheci um rapaz muito legal." Me contou que ele era corretor de imóveis, trabalhava com propriedades rurais, era de Bauru, bonito, educado, simpático. Tinha 32 anos na época. Trocaram telefone e ele começou a ligar para ela todo dia. As primeiras vezes que ele veio aqui em casa, eu achei ele gente boa. Trajado direitinho, falava bem, cumprimentava com respeito. Trazia flor para Marcelina, caixa de bombom. Conversava comigo sobre gado, sobre plantio. Parecia interessado na fazenda de um jeito normal, sabe? Como qualquer rapaz que começa a namorar uma moça e quer conhecer a família dela. Mas depois de uns 3, 4 meses, eu comecei a notar um padrão nas perguntas dele. "Seu Januário, quantos hectares o senhor tem aqui mesmo?" Eu já tinha respondido isso antes. "Ah, essa terra toda está no seu nome ou tem parte que é da Marcelina?" Achei estranha a pergunta. "O senhor tem irmãos? A fazenda é dividida com alguém?" Outra pergunta esquisita. "Que beleza, hein? Isso aqui deve valer uma fortuna. O senhor já pensou em vender?" Aí eu comecei a ficar desconfiado. Que tipo de namorado pergunta se o sogro pensa em vender a propriedade? Que tipo de rapaz se interessa mais pela terra do que pela moça que ele está namorando? Mas eu não falei nada. A Marcelina estava feliz. Pela primeira vez em anos eu via ela sorrindo de verdade. Ela tinha se apaixonado. Eu não queria ser o pai chato que estraga o namoro da filha por birra. Pensei, deve ser da profissão dele. Corretor de imóveis pensa em valor de propriedade o tempo todo. Tentei ignorar aquele incômodo que eu sentia no peito. O namoro foi avançando e depois de 1 ano, o Tássio pediu ela em casamento. Fez aquela cena toda, ajoelhou, anel bonito, minha filha chorando de emoção. Ela disse sim na hora. Veio me contar toda empolgada. "Pai, eu vou casar, Tássio me pediu em casamento." Eu abracei ela, dei parabéns, fingi que estava feliz. Mas por dentro eu estava incomodado. Tinha alguma coisa errada naquele rapaz. Eu sentia. Mas era só impressão minha.
Ciúme de pai que não quer perder a filha? Eu não sabia. Aí o Tássio apresentou a mãe dele, a dona Cirene. Mulher de uns 58 anos, simpática demais, sorriso largo, abraçava todo mundo. Veio aqui em casa vestida toda arrumada, cheia de elogio. Ai, que fazenda linda! Que casa maravilhosa! Seu Januário, o senhor deve ter trabalhado muito para conseguir tudo isso. Eu agradeci, mas logo ela também começou com as perguntas. Essa propriedade toda é do senhor? Quantos hectares? Nossa, isso aqui vale milhões, né? Eu percebi que mãe e filho tinham o mesmo jeito de falar sobre a fazenda, como se tivessem decorado um roteiro. Aquilo me deixou ainda mais desconfiado. O casamento foi marcado para dezembro, 5 meses depois do pedido. Ia ser aqui na fazenda mesmo. Marcelina queria casar onde ela cresceu, onde a mãe dela estava enterrada. A gente contratou buffet, decoração, fotógrafo, banda. Gastei quase 100 mil reais naquela festa. 200 convidados confirmados. A cidade inteira ia comparecer. Eu paguei tudo sozinho. O Tássio não ofereceu nenhum centavo de ajuda. Disse que estava com o dinheiro apertado. Achei estranho para um corretor de imóveis bem-sucedido, como ele dizia que era. Uns 3 meses antes do casamento, o Tássio começou a falar para Marcelina que eles precisavam morar na fazenda depois de casar. Amor, seu pai tá velho, ele precisa de ajuda. A gente mora aqui, ajuda ele, depois que a gente tiver filho, a criança cresce no sítio, é muito melhor. Minha filha me contou isso toda feliz. Pai, o Tássio quer morar aqui. Ele falou que quer te ajudar, que quer aprender o manejo da fazenda. Eu fingi que estava contente, mas aquilo me soou como alarme. Ele queria morar aqui para quê? Para ficar de olho no patrimônio? Para ter acesso a tudo? Depois veio a história do regime de casamento. O Tássio insistiu para que fosse comunhão total de bens. Amor, a gente tem que ser um só. Dividir tudo. O que é meu, é seu. E o que é seu, é meu. Marido e mulher não pode ter separação. Marcelina achou bonito, romântico. Quase assinou os papéis. Mas aí ela me perguntou minha opinião. Eu disse, filha, você tem certeza? Comunhão total significa que ele vai ser dono de metade da sua parte da herança. Metade da fazenda vai ser dele automaticamente. Ela ficou pensativa. Mas pai, a gente vai casar. Vai ser meu marido. Não é certo confiar? Eu respondi. Confiar é uma coisa. Proteger o que é seu é outra. Você trabalhou aqui desde criança. Estudou veterinária para trabalhar aqui. Isso é seu por direito. Não tem nada de errado em manter separação de bens, principalmente no começo do casamento. Ela concordou em conversar com o Tássio sobre fazer regime de separação parcial. A reação dele foi imediata e agressiva. Como assim você não confia em mim? Seu pai está botando pilha na sua cabeça. Ele não quer que a gente seja feliz, gritou com ela. Fez escândalo, disse que ela não o amava de verdade. Marcelina ficou desesperada, chorando, pedindo desculpa. No final, ele aceitou a separação parcial, mas ficou de cara fechada durante semanas. Foi aí que o primeiro alarme grande tocou na minha cabeça. Um homem que ama de verdade não faz escândalo por causa de regime de casamento. Um homem que ama não grita com a noiva por ela querer proteger o patrimônio da família. Faltando 2 semanas para o casamento, a Marcelina estava na cidade resolvendo uns detalhes finais da festa. O Tássio tinha vindo passar o dia aqui na fazenda. Disse que queria ajudar a organizar o espaço onde ia ser a cerimônia. Eu estava no pasto longe, lidando com uma vaca que tinha ficado com o casco machucado. O Tássio ficou na sede. Quando eu voltei, ele estava no meu escritório. Porta fechada. Conversando no celular. Eu ouvi a voz dele pelos vidros da janela antes de entrar. Mãe, fica tranquila. Daqui a 2 semanas a fazenda é nossa. A voz dele tinha um tom que eu nunca tinha ouvido antes. Frio, calculista. O velho não vai durar muito. Já tem 68. Qualquer hora tem um infarto igual a mulher dele teve. Aí sobra eu e a Marcelina. E com jeitinho eu convenço ela a vender. A gente some daqui com os 25 milhões e vai viver a vida. Eu gelei. Fiquei parado do lado de fora, ouvindo.
E se ele não morrer rápido? A voz da mãe dele do outro lado da linha, no viva voz. Aí a gente dá um jeito, mãe. Um acidente, uma queda. Velho caindo de cavalo é normal. Eles riram. Riram da possibilidade de me matar. Eu entrei no escritório de supetão. Abri a porta com tudo. O Tássio pulou da cadeira, desligou o celular correndo. Seu Januário, o senhor me assustou. Ele estava branco, tremendo. Tentou disfarçar. Eu estava aqui só vendo uns papéis da fazenda. Quero entender como funciona a administração, né, já que vou morar aqui. Eu olhei fundo nos olhos dele. Quis agarrar pelo pescoço e jogar para fora. Mas pensei na Marcelina. Se eu fizesse escândalo ali, ela ia ficar do lado dele. Ia achar que eu era louco, que eu estava com ciúme. Eu não tinha como provar o que tinha ouvido. Seria minha palavra contra a dele. Respirei fundo e disse: Tássio, esses papéis são confidenciais. Não mexe nas minhas coisas sem permissão. Ele pediu desculpa, saiu do escritório, foi embora meia hora depois. Naquela noite eu não dormi. Fiquei pensando no que fazer. Contar para Marcelina? Ela ia acreditar? 2 dias antes do casamento, ela já estava nervosa, ansiosa, cheia de coisa para resolver. Se eu chegasse dizendo que o noivo dela queria me matar para ficar com a fazenda, ela ia achar que eu tinha pirado. Cancelar o casamento? Com que justificativa? 200 convidados confirmados, festa toda paga, fornecedores contratados. Ia ser um escândalo imenso. Eu fiquei paralisado, sem saber o que fazer, rezando para Deus me dar uma saída. E foi aí que aconteceu a providência divina. 2 dias antes do casamento, na segunda-feira, a Marcelina tinha ido na cidade fazer a última prova do vestido. O Tássio estava aqui na fazenda de novo, ajudando com não sei o quê. Ele deixou o celular carregando na tomada da sala. Marcelina tinha voltado mais cedo do que o esperado. Entrou em casa sem fazer barulho. Pegou uma água na cozinha. Ouviu o celular do Tássio vibrando na sala. Sem pensar muito, ela olhou. Era a mensagem da mãe dele. Filho, depois do casamento, não esquece de convencer ela a passar a fazenda para o nome de vocês dois. Quanto mais rápido, melhor. Antes que o velho mude de ideia e deixe tudo em testamento para instituição de caridade ou sei lá o quê. A idiota tá tão apaixonada que assina qualquer coisa. Depois que tiver no nome de vocês, a gente vende e some, muda de cidade, recomeça do zero. Mais rico. Marcelina leu aquilo e sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Leu de novo. Não podia ser verdade. A idiota tá tão apaixonada? Ela era a idiota. O amor dela era motivo de piada para a mãe do noivo. Ela rolou a conversa para cima. Meses de mensagens. Planejamento detalhado de como seduzir ela, como conquistar a confiança do pai, como fazer ela se apaixonar. A menina é burrinha, mãe. Nunca namorou ninguém. Acredita em tudo que eu falo. E a resposta da mãe: perfeito, filho. Você sempre foi bom em enganar mulher rica. Dessa vez não pode errar. É muito dinheiro em jogo. Marcelina leu mensagem por mensagem. Viu as conversas sobre regime de casamento. Ela quase assinou a comunhão total, mãe. O velho meteu pilha, mas não tem problema. Casando com separação parcial ou total, depois eu convenço ela. Mulher apaixonada é fácil de manipular. Viu as conversas sobre mim. O velho desconfia de alguma coisa. Fica me olhando torto, mas não vai fazer nada. Pai Coruja não quer ver filha sofrer. Ele engole qualquer coisa para não chatear a princesinha dele. E aí ela viu a mensagem que gelou o sangue nas veias dela. A mãe perguntando: e se o velho não morrer logo? Se viver mais 10, 15 anos? E a resposta do Tássio: aí a gente dá um jeito, mãe. Acidente acontece todo dia, velho caindo de cavalo, trator desgovernado. Essas coisas, ninguém vai desconfiar. A mãe respondeu com emoji de riso. Acharam engraçado. Planejar meu assassinato era piada para eles. Marcelina tirou print de tudo, mandou para o próprio celular. Apagou os envios para ele não perceber. Desligou o celular dele e colocou de volta na tomada. Saiu da sala, subiu para o quarto, trancou a porta. Sentou no chão e chorou. Chorou de raiva, de nojo, de vergonha. Tinha entregado o coração dela para um golpista profissional.
Tinha quase colocado a vida do pai em risco. Tinha quase perdido a fazenda que a família construiu em 3 gerações. Mas ela não podia fazer escândalo. Não podia confrontar ele. Não podia cancelar o casamento de última hora. Porque ela tinha medo. Medo do que ele podia fazer. Se ele era capaz de planejar meu assassinato, era capaz de qualquer coisa. Se ela cancelasse ali, na raiva, o que ele ia fazer? Ia vir atrás de mim, ia tentar me machucar, ia inventar mentira, botar fogo na fazenda, fazer alguma vingança? Ela precisava de ajuda, mas não podia contar para ninguém sem ter prova. E ela não podia mostrar as provas antes do casamento, porque aí ele ia saber que ela descobriu e podia reagir mal. Ela precisava de um plano, um jeito de pedir socorro no momento certo, na frente de todo mundo, onde ele não pudesse fazer nada. Foi aí que ela pensou no bilhete, no buquê, na tradição de entregar o buquê para a pessoa mais importante antes dos votos. Ela ia fingir que estava tudo bem. Ia fingir até o último segundo. Ia entrar na igreja, subir no altar e, na hora certa, ia me entregar o buquê com o pedido de socorro, na frente de 200 convidados, onde o Tássio não podia fazer nada além de assistir o golpe dele desmoronar. Minha filha passou 48 horas fingindo que estava feliz, fingindo que estava animada com o casamento, sorrindo para o noivo, atendendo ligação da sogra, resolvendo detalhes da festa. Por dentro ela estava morrendo, mas por fora ela estava perfeita, noiva radiante, ansiosa para casar. O Tássio não desconfiou de nada. A mãe dele também não. Eles acharam que tinha dado tudo certo, que o golpe tinha funcionado. Que em questão de horas eles iam ter acesso à fazenda. Na sexta-feira de manhã, véspera do casamento, a Marcelina escreveu o bilhete, papel pequeno, dobrado. Pai, me ajuda, ele quer a fazenda, não deixa eu casar, por favor. Colocou dentro do buquê, preso com a fita. Ninguém ia ver, só eu. Quando ela entregasse. O sábado amanheceu ensolarado. Dia perfeito para casamento. A fazenda estava decorada, flores por todo lado, cadeiras arrumadas no jardim, altar montado. Equipe de buffet trabalhando desde cedo, banda afinando os instrumentos, fotógrafo testando equipamento, tudo impecável. Os convidados começaram a chegar meio-dia. Gente da cidade, fazendeiros vizinhos, parentes distantes, colegas da faculdade da Marcelina, clientes dela. Eu estava no meu quarto me arrumando. Terno novo, sapato engraxado, gravata que a Marcelina tinha escolhido. Eu estava com o coração apertado. Não queria ver minha filha casar com aquele safado. Mas o que eu podia fazer? Eu não tinha prova de nada, só tinha desconfiança. E desconfiança de pai não cancela casamento. A Marcelina estava no quarto dela se arrumando com as madrinhas, vestido de noiva lindo, véu longo, maquiagem perfeita. Por fora ela estava linda, por dentro ela estava apavorada, segurando o buquê com tanta força que as mãos dela suavam frio. Aquele buquê era a única esperança dela. 3 horas da tarde, a música começou. Os convidados se levantaram. O Tássio entrou e ficou no altar, sorrindo. Ele estava feliz demais, ansioso demais. Não era felicidade de noivo apaixonado. Era felicidade de ladrão que está prestes a roubar o banco. Eu vi aquele sorriso e senti raiva, mas respirei fundo. Fui buscar minha filha. Quando eu entrei no quarto dela, ela me olhou com uns olhos que eu nunca vou esquecer. Olhos pedindo perdão, olhos pedindo ajuda. Mas ela não falou nada, só segurou meu braço e a gente começou a caminhar. Corredor de flores. Marcha nupcial. 200 pessoas olhando. O Tássio lá na frente sorrindo. A mãe dele sentada na primeira fila, sorrindo também. Os dois achando que tinham ganhado. A gente chegou perto do altar. O padre começou a cerimônia. Estamos aqui reunidos para celebrar a união de Tássio e Marcelina em sagrado matrimônio. Eu olhei para minha filha. Ela estava pálida, tremendo, mas mantendo a pose. O padre continuou falando. Sobre amor, sobre compromisso, sobre família. Palavras bonitas, mas tudo mentira. Porque não tinha amor ali, tinha golpe. Aí chegou a hora. O padre disse:
Antes dos votos, a noiva gostaria de fazer uma homenagem. A Marcelina respirou fundo. Sim, padre, eu quero entregar meu buquê para a pessoa mais importante da minha vida. Ela se virou. Caminhou até mim, me olhou fundo nos olhos e falou baixinho, só para eu ouvir. Lê, pai. Por favor. Colocou o buquê na minha mão. Eu peguei o buquê sem entender. O que ela estava fazendo? Por que estava me dando o buquê antes de casar? Aí eu vi a fita, vi que tinha algo preso ali. Puxei. Era um papel, dobrado. Abri e li. Pai, me ajuda. Ele quer a fazenda. Não deixe eu casar. Por favor. O mundo parou naquele segundo. Eu reli. De novo. Mais uma vez. Ele quer a fazenda. Foi quando tudo fez sentido. As perguntas, o interesse pela propriedade, a insistência em morar aqui, a comunhão total de bens, o celular dele no meu escritório. A gente dá um jeito no velho. Tudo se encaixou. Olhei para minha filha. Ela tinha lágrima escorrendo. Ela tinha descoberto e tinha tido coragem de pedir ajuda, do único jeito que ela podia, na frente de todo mundo. Eu olhei para o Tássio. Ele estava sorrindo ainda, impaciente, esperando a noiva voltar para o altar, sem fazer ideia do que tinha acabado de acontecer. Olhei para a mãe dele. Cirene estava com um sorriso de orelha a orelha. Eles achavam que tinham vencido, mas o jogo tinha virado. Eu me levantei, devagar, segurando o bilhete numa mão e o buquê na outra. Os convidados olharam para mim confusos. O que o pai da noiva está fazendo? Eu caminhei para o altar, passos firmes, olhando direto para o Tássio. A cara dele começou a mudar, de sorriso para confusão, de confusão para preocupação. Eu parei na frente dele, olho no olho, e falei alto, para todo mundo ouvir. Então você quer minha fazenda? O silêncio foi total. Ninguém respirou. O Tássio ficou branco. Seu Januário, eu não estou entendendo... Eu continuei. Minha filha me contou tudo, as mensagens, o plano, a comunhão de bens, morar aqui, convencer ela a passar a propriedade para o nome de vocês, vender tudo e sumir. Agora os convidados começaram a murmurar. O que ele está falando? Golpe? O noivo queria roubar? O Tássio tentou se defender. Isso é mal entendido. Eu amo a Marcelina. Não é sobre dinheiro. Eu tirei o celular do bolso. Porque a Marcelina tinha me mandado os prints naquela manhã, junto com o bilhete. Ela tinha planejado tudo. Eu abri as mensagens e li alto. A idiota tá tão apaixonada que assina qualquer coisa. Isso é a sua mãe falando de você, Marcelina. Para ele. Minha filha começou a chorar. Os convidados ficaram em choque. Continuei lendo. O velho não vai durar muito. Já tem 68. Sou eu o velho, né, Tássio? E essa aqui é a melhor. E se o velho não morrer logo? Pergunta da sua mãe. Você responde, aí a gente dá um jeito, acidente acontece todo dia. A fazenda inteira explodiu. Gente gritando. Ele ia matar? Assassino! Golpista! O Tássio ficou desesperado. Não, não é bem assim. A dona Cirene se levantou. Isso é mentira, montagem. Meu filho nunca. Mas a Marcelina pegou o celular dela. Ligou para o número da Cirene. O celular da mulher tocou. Mesmo número. Mesma pessoa. Quer que eu leia as outras mensagens, dona Cirene? Tem várias. Vocês planejando o golpe faz meses. Os homens da fazenda se levantaram. 5 peões que trabalham comigo há anos, gente de confiança, cercaram o Tássio. Seu Januário, o senhor quer que a gente coloque ele para correr? Eu disse, espera. Eu olhei para o Tássio. Você ia dar um jeito em mim, me matar para ficar com a minha fazenda? Ele estava chorando. Não, seu Januário, era jeito de falar. Eu nunca ia... Eu agarrei ele pelo colarinho, puxei para perto e falei baixo só para ele ouvir. Se você não sair da minha propriedade agora, eu vou soltar meus peões em você. E eles não vão ser educados. E depois eu vou na polícia e mostro essas mensagens. Tentativa de estelionato, ameaça de morte. Você vai preso, entendeu? Soltei ele com força. Ele quase caiu. Eu me virei para o padre e para os convidados. Não vai ter casamento hoje. Minha filha descobriu que esse homem e a mãe dele são golpistas. Planejaram tudo para roubar a fazenda. Tem prova.
Tem mensagem, tem tudo. Quem quiser ver, posso mostrar. Mas agora esses dois vão sair daqui. Apontei para a porta. Vai, sai da minha fazenda. Sai da minha vida. Sai da vida da minha filha. Agora! O Tássio olhou em volta, procurando apoio. Não achou. Todo mundo olhando com nojo. Ele começou a andar. Rápido. A mãe dele levantou para sair também. Mas o salto dela era fino demais. Ela correu de salto na grama. O salto afundou. Ela torceu o pé. Caiu de cara no chão. Levantou chorando, mancando, correu atrás do filho. Os dois entraram no carro e saíram em disparada. Poeira subindo. Nunca mais apareceram. Eu virei para Marcelina. Ela estava parada, chorando. Fui até ela, abracei forte. Acabou, minha filha. Você está segura. Papai está aqui. Acabou. Ela desabou no meu ombro. Desculpa, pai, eu quase casei com ele. Quase perdi tudo. Quase coloquei sua vida em risco. Eu segurei o rosto dela. Você não perdeu nada. Você descobriu a tempo. E teve coragem. Coragem de pedir ajuda. Do único jeito que você podia. Isso é o que importa. Os convidados não sabiam o que fazer. Ficaram ali parados em silêncio. Até que o padre, bom homem que ele é, falou. Bom, não vai ter casamento. Mas tem comida, tem bebida, tem música. Seria um desperdício mandar todo mundo embora assim. Que tal a gente celebrar? Não casamento, mas livramento. A Marcelina se livrou de um golpista. Isso merece festa. Eu sorri. Primeira vez que eu sorria de verdade naquele dia. É isso mesmo, padre. Vamos celebrar, minha filha está livre. Isso vale mais que qualquer casamento. Os convidados começaram a bater palma. Devagar no começo. Depois mais forte. Aplaudindo a Marcelina. Aplaudindo a coragem dela. A banda começou a tocar. O buffet serviu a comida. A festa aconteceu. Não foi festa de casamento. Foi festa de livramento. Aquela noite foi estranha, mas foi boa. Os convidados ficaram. Comeram, beberam, dançaram. A Marcelina tirou o véu, soltou o cabelo e dançou comigo. A valsa que seria com o noivo foi com o pai. Ela colocou a cabeça no meu ombro e chorou de novo. Mas dessa vez não era choro de desespero, era choro de alívio. Pai, obrigada. Obrigada por me ouvir, por acreditar em mim, por me proteger. Eu beijei a testa dela. Filha, eu sempre vou te proteger. Sempre. Não importa de quem. Não importa de quê. A gente dançou a noite toda. Minha filha, eu, os amigos dela, os vizinhos, todo mundo. Foi uma das melhores festas que eu já vi na vida. Porque era sincera, porque era verdadeira, porque não tinha mentira, não tinha fingimento. Só tinha amor de verdade, amor de pai e filha, amor de família, amor de gente que cuida um do outro. As pessoas vinham abraçar a Marcelina, dizer que ela foi corajosa, que ela fez a coisa certa. Muita gente chorou junto com ela. Muita gente disse que se inspirou naquela coragem. Naquela noite, depois que o último convidado foi embora, eu e a Marcelina sentamos na varanda da casa. Ainda estava tudo decorado. Flores por todo lado, luzes acesas. Ela olhou para mim e disse, Pai, eu passei 2 dias inteiros com medo de que eu tivesse entendido errado, com medo de estar exagerando. Pensei em 1000 vezes que talvez aquelas mensagens não fossem o que pareciam ser. Mas eu reli, e não tinha como negar. Ele não me amava, ele nunca me amou. Eu segurei a mão dela. E isso não é culpa sua, filha. Você amou de verdade, ele que fingiu. A culpa é dele, não sua. Nos dias seguintes eu fui investigar o Tássio. Contratei um detetive particular. Quis saber com quem eu estava lidando. E o que eu descobri me deixou com mais raiva ainda. O safado já tinha feito isso antes. 2 vezes. 2 noivadas anteriores. Sempre o mesmo padrão. Conhecia moça de família rica, namorava, pedia em casamento, planejava golpe. Nas outras 2 vezes, as famílias descobriram antes do altar. Cancelaram tudo. Mas não fizeram denúncia. Não quiseram escândalo. Deixaram ele sair impune. Uma das moças tinha sido de Ribeirão Preto.
filha de dono de usina de açúcar. A outra era de Araçatuba, família de produtores de algodão. O modus operandi era idêntico. Seduzia, conquistava confiança, planejava roubar. Eu não ia deixar ele sair impune também. Juntei as outras duas famílias, 3 vítimas do mesmo golpista. A gente se reuniu, comparou as histórias, juntou as provas, fizemos denúncia coletiva, estelionato sentimental, associação criminosa, ameaça. Levamos todas as provas para o Ministério Público. Mensagens, testemunhas, prints, gravações, tudo. O promotor ficou impressionado com a quantidade de evidência. Esse rapaz é um criminoso profissional, ele disse. E a mãe dele é cúmplice em tudo. Vamos processar os dois. 6 meses depois, o Tássio foi preso. Ele tinha tentado aplicar o mesmo golpe em outra moça, em Campinas, filha de empresário do ramo de transportes. Mas dessa vez, a polícia já estava de olho nele. A gente tinha avisado as autoridades, espalhado o alerta. Quando ele tentou de novo, pegaram em flagrante. Encontraram mensagens dele com a mãe planejando tudo de novo. Ele está preso até hoje, condenado a 6 anos. A mãe dele, a Sirene, também foi presa. Associação criminosa, cúmplice em tudo. Participava ativamente dos golpes, ajudava a planejar, dava conselhos para o filho. Os dois lá dentro, pagando pelo que fizeram. E sabendo que quando saírem, vão ter que reconstruir a vida do zero, sem a grana que planejavam roubar. A Marcelina levou uns meses para se recuperar. Ficou abalada, com medo de confiar em alguém, com vergonha do que aconteceu. Teve noites que ela chorou, que ela ficou se culpando. Como eu fui tão burra, pai, como eu não vi? Eu sempre respondia a mesma coisa. Você não foi burra, você foi enganada por um profissional, por alguém que faz isso há anos, por alguém treinado em mentir. Isso não te faz burra, isso faz dele um criminoso. Ela ficou um tempo sem querer sair de casa, sem querer ir na cidade, com medo de encontrar gente, de ouvir comentários, mas aos poucos ela foi entendendo que não tinha nada de que se envergonhar. Ela foi a vítima, não a culpada, e ela tinha sido corajosa, tinha pedido ajuda, tinha salvado a si mesma e a mim. Isso não era motivo de vergonha, era motivo de orgulho. Aos poucos ela foi melhorando, voltou a trabalhar com os bichos. Voltou a atender os clientes da região, voltou a sorrir, voltou a ser ela mesma. As pessoas da cidade foram incríveis. Ninguém fez fofoca maldosa, ninguém riu dela. Pelo contrário, todo mundo apoiou, todo mundo disse que ela foi corajosa, que ela fez o certo, que ela era exemplo de força. Isso ajudou muito na recuperação dela. Hoje ela tem 29 anos, está solteira ainda, mas não está com pressa. Ela aprendeu que amor de verdade não pergunta sobre hectare, não pergunta sobre herança. Não faz plano para ficar rico nas costas dos outros. Amor de verdade se interessa pela pessoa, não pelo patrimônio. Ela me disse outro dia: pai, agora eu sei o que procurar. Quero alguém que me pergunte sobre meus sonhos, não sobre quantos hectares a gente tem. Alguém que queira construir comigo, não roubar o que já foi construído. Ela voltou a sair, a conhecer gente. Devagar, com cuidado, mas sem medo paralisante. Tem saído com amigas, tem ido em festas, tem vivido. E eu fico feliz de ver. Porque minha filha merece ser feliz. Merece encontrar alguém de verdade. E quando esse alguém aparecer, eu vou saber. Porque a pessoa certa não vai fazer as perguntas erradas. Eu guardo o bilhete até hoje, numa gaveta especial do meu escritório. Aquele pedacinho de papel que salvou a gente. Pai, me ajuda. Toda vez que eu olho para ele, eu sinto orgulho. Orgulho da minha filha, que mesmo com medo, mesmo apavorada, encontrou coragem. Coragem para pedir ajuda. Coragem para confiar em mim. Coragem para fazer o que era certo, mesmo sendo difícil. Aquele bilhete representa tudo que a gente passou. E tudo que a gente venceu. O buquê secou, mas eu guardei também. Tá ali no mesmo lugar que o bilhete. As flores murcharam, perderam a cor, ficaram frágeis. Mas o significado delas nunca vai murchar. Aquele buquê foi a ponte entre o desespero e a salvação.
Foi o grito silencioso que mudou tudo. A fazenda continua aqui. 800 hectares, gado premiado, terra boa, plantação dando lucro. Tudo intacto. Nada foi roubado. Nada foi perdido. A Fazenda Santa Terezinha, que eu dei esse nome em homenagem à minha falecida esposa, continua firme. E o mais importante, minha filha está do meu lado, segura, viva, livre de um golpista que queria destruir a família dela, livre para viver de verdade. Eu aprendi muita coisa com isso tudo. Aprendi que a gente nunca deve ignorar aquele incômodo no peito, aquele pressentimento de que alguma coisa está errada. Eu senti desde o começo que o Tássio não era de confiança, mas quis acreditar que era impressão minha. Quis acreditar que eu estava sendo chato, controlador, ciumento. Quis acreditar que era só medo de perder a filha. Hoje eu sei, intuição de pai existe, e a gente tem que ouvir. Aquele desconforto não era ciúme, era instinto me avisando que tinha perigo. Aprendi também que coragem não é não ter medo. Coragem é ter medo e agir mesmo assim. Minha filha teve medo, muito medo. Medo do que o Tássio podia fazer. Medo de cancelar o casamento. Medo de criar escândalo. Medo de estar errada. Mas ela agiu. Encontrou um jeito de pedir ajuda sem se colocar em perigo. Planejou tudo em 48 horas. Fingiu que estava tudo bem enquanto morria por dentro. Isso é coragem de verdade. Coragem não é ausência de medo, é ação apesar do medo. E aprendi que o maior amor não acontece no altar. Não precisa de véu, de anel, de promessas bonitas. O maior amor é aquele que protege, que cuida, que está ali nos momentos mais difíceis. Amor de pai e filha, amor de família. Esse sim é amor de verdade. E ninguém rouba isso da gente. Nenhum golpista, nenhum mentiroso, nenhum safado. O amor verdadeiro não se compra, não se rouba, não se falsifica. Aprendi que comunicação é tudo. Se a Marcelina não tivesse encontrado aquele jeito de me pedir ajuda, se ela tivesse guardado tudo para si por vergonha ou por medo, o resultado podia ter sido trágico. Ela podia ter casado. E aí? O que teria acontecido comigo, com a fazenda, com ela mesma? Não quero nem pensar. Mas ela confiou em mim. Sabia que eu ia ouvir, que eu ia agir, que eu ia proteger. Essa confiança salvou a gente. Hoje eu agradeço a Deus todo dia. Agradeço por aquele celular que tocou na hora certa. Por aquelas mensagens que a Marcelina viu. Porque foi providência divina. Se ela não tivesse visto, se ela tivesse casado sem saber, a história seria outra. Uma história com final triste. Mas Deus permitiu que ela descobrisse. Deu a ela a chance de se salvar. E ela aproveitou a chance. E eu agradeço pela coragem dela, pela inteligência dela, por ela não ter entrado em pânico, por ela ter pensado com clareza mesmo em desespero, por ela ter encontrado aquela solução criativa. O bilhete no buquê foi genial. Foi arriscado, mas foi genial. Ela sabia que eu ia ler, que eu ia entender, que eu ia agir. E foi exatamente o que aconteceu. Obrigado por me ouvir até aqui, por me acompanhar nessa história toda. Foi difícil reviver isso, mas foi importante. Importante para mim desabafar. Importante para vocês aprenderem. Se você gostou dessa história, se ela te tocou de alguma forma, deixa seu like aí embaixo e se inscreve no canal Voz do Vovô. A gente conta a história real aqui, de gente de verdade, de situação verdadeira. Quem assistiu até o fim, comenta aí a palavra coragem. Quero ver quantas pessoas fortes como a minha Marcelina tem por aí. Quantas pessoas que não desistem, que não se entregam, que lutam mesmo com medo. Comenta coragem. E não esquece de conferir as outras histórias aqui do canal. Ali na tela tem duas que você vai gostar muito. São histórias de superação, de luta, de vitória contra as injustiças da vida. Um abraço forte desse velho aqui, e que Deus abençoe você e sua família, que Deus proteja vocês de gente falsa, de golpista, de mentiroso, e que vocês sempre tenham coragem para pedir ajuda quando precisar. Até a próxima.